Mas a formação para isso. Eu fui o primeiro a fazer curso de computador e isso varia muito. E eu acompanhei o real com o virtual sempre. Então a formação das pessoas que vão lidar com isso, para se precaver de erros. Tá certo? Eu me lembro que na época tinha 2 livros, se eu não me engano, do Hélio Creder. Ele tinha um livro de cálculo de concreto, estruturas metálicas e de madeira. E ele tinha um com simplificações. O cálculo de concreto, por exemplo, assumindo certas simplificações. E o medo que eu tinha quando comecei a usar o computador é que, de repente, eu não estava sentindo. Ele estava me conduzindo e, de repente, eu perdia o caminho. Me lembrou até uma vez de eu acho que foi não sei se foi o Vogon 11, um avião que andou caindo. Não, o Airbus. Os pilotos começaram a reclamar que depois que eles entravam no piloto automático, ele não tinha histórico de voo. E quando acontecia uma coisa imprevista, ele não tinha acompanhado todo aquele histórico, né? Isso acontecia no jogo de xadrez na escola de engenharia também, porque tínhamos um colega que ficava dando piruada, assim, não, você faz isso, você faz aquilo. E, de repente, o cara levava um checkmate e o cara falava, e agora, o que eu faço? Não sei, o jogo é seu, pô. Então, essa preocupação do senhor é válida, porque a gente, quando saiu da prancheta, a gente tinha o desenhista projetista que executava e tal. Quando a gente veio para o CAD, infelizmente, houve uma sensação de que qualquer um podia usar. Né? Qualquer um é só aprender a dar offset, trim, de fazer retângulo, criar layer e sai pilotando ali. A metodologia BIM, ela, graças a Deus, acabou com isso. Hoje, se a pessoa não for do meio, ela não sobrevive. Isso é fato. Porque todos os termos que a gente usa, tanto no Civil como no Revit, se ele não for do meio, ele não consegue, porque você não vai desenhar, você está projetando. Quando você usa o Revit MEP, o Revit Structure, você projeta já ali no virtual. Você não está simplesmente uma pessoa virou, pega essa linha, dá offset para ali, dá trim aqui, isso não existe. Então, até as pessoas que estavam acostumadas a só fazer esse tipo de coisa, elas têm que se qualificar. Eu dou aula de Revit e algumas vezes já vieram pessoas fazer curso porque, não, eu fiquei sabendo que o Revit agora é o novo AutoCAD. Esse cara quebra a cara, ele não vai nem na terceira aula mais. Porque quando a gente começa a falar de termos técnicos, contrapiso, piso acabado, revestimento, ele levanta e vai embora. Porque ele não faz a menor ideia do que é isso. E a mesma coisa são nas outras disciplinas. Se ele não for da área, ele não vai vingar ali dentro. Entendeu? Então ele trouxe isso de volta. Uma coisa que no AutoCAD o cara pegava o sobrinho, que não estava fazendo nada em casa, dava para ele desenhar uma planta e ir embora. Hoje o cara não faz mais isso. O importante é o seguinte, em relação à possibilidade de trabalhar, o senhor chegou a mexer com o AutoCAD, não? O senhor chegou a mexer? O senhor vê que demora mais um pouquinho, mas o senhor acaba aprendendo. Mesma coisa de tecnologia. Se a gente pegar um garoto de 18 anos, 20 anos, que está numa faculdade, entregar aqui o Revit, ele vai mexer naquilo lá mais rápido que um projetista de 40, 45 anos. Ele vai mexer mais rápido na ferramenta. A gente deu um treinamento agora também para um cliente que tinha 2 arquitetos e um projetista, e o projetista teve um pouquinho mais de dificuldade de utilizar. Mas depois que ele pegou a manha, ele começa a evoluir. Então ele evolui mais devagar, ele aprende um pouquinho menos do que os outros no começo, mas depois ele praticando, ele vai e evolui e ultrapassa o conhecimento de quem não praticou. O conceito o senhor mesmo falou, tem que praticar. No Airbus, o pessoal tem que praticar. Na ferramenta, tem que praticar. E o que o Fabrício disse aqui, que é muito importante, é que quando a gente trabalha com a tecnologia BIM, a gente não trabalha mais com linha, com entidades. A gente trabalha com objetos. E os objetos do mundo real, daquilo que a gente está projetando. Então, a gente começa a tratar na arquitetura de soleira, a gente trata de viga, de laje. A gente não trata de
área, de polígono fechado, de linha, de círculo, muda totalmente o conceito. E aí você é obrigado a estudar, a ter conhecimento, ou sendo um projetista, ou sendo um profissional, um engenheiro, já mexendo para poder, enfim, na sua atividade, para poder entender o que o software faz, porque ele vem com um modelo todo montado na sequência do trabalho. O Sérgio mostrou o projeto Viara, mas ele é muito sequencial. A gente começa desenhando alinhamento, ele gera aquele perfil para a gente automático, do perfil a gente gera o gabarito, e do gabarito a gente gera o corredor, que é o produto final, e depois gera os quantitativos. É sequencial o processo. Ele respeita a metodologia de trabalho implementada há não sei quantos anos quando construíram a estrada, mas seguindo o processo, passo a passo, como é feito o projeto. Na tecnologia BIM da construção, é a mesma coisa. E a complexidade talvez seja um pouco maior, porque ele trabalha com várias disciplinas. Então, cada um vai ter um conhecimento na sua disciplina. Estrutura, arquitetura, instalações elétricas, hidráulica, ar-condicionado. E alguém ainda tem um novo atividade chamada de integrador, que junta tudo isso, como se fosse um gerente de projeto, uma gerência que integra todas as disciplinas numa só, para fazer o estudo, para já começar a gerenciar quem que está dando interferência em quem, e quem que tem que mudar o projeto para poder atender a demanda na construção, sem correr risco de haver interferências e parar a construção por conta disso. Então, sim, a ferramenta tem que ser usada por um profissional da área, porque ele vai saber, o software, a aplicação, a tecnologia, ela vem com o conceito do negócio, e não com linha, polilinha, como é o AutoCAD, ou outras aplicações talvez um pouco inferiores, que trabalham com a tecnologia CAD também. O conceito BIM é baseado em objeto. Tá? O Fabrício agora, já que já respondeu, vai fazer a apresentação da construção. Bem, boa noite a todos aí. Meu nome é Fabrício Ferreira, sou arquiteto e já trabalho com metodologia BIM, tecnologia BIM há bastante tempo. E eu vou mostrar aqui um projetozinho para vocês. Isso aqui é uma escola. Vocês estão... Está saindo no microfone? Tá? Está saindo? E vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a ideia da coisa, né? Quando você está olhando aqui, a primeira coisa que te lembra é o AutoCAD, né? Teoricamente, não tem a menor diferença entre o que você está vendo aí e o que você trabalhava com AutoCAD. Temos as chorazinhas bonitinhas, textinhos e tal. Tá, mas quando eu clico nesse elemento, esse elemento aqui não é uma linha que você dê um offset que possui um layer. Ele é uma parede. E dentro dessa parede, eu tenho todas as propriedades dessa parede. Posso botar fabricante, se for um pré-moldado. Tá? Eu especifico os materiais que ela vai ter, o tipo de material, se é acabamento, se é função estrutural, se é função da parte de... esqueci o nome. Hã? De tudo que você precisa para montar uma parede ou montar uma laje, você tem os elementos fabricados ali. E tudo isso é extraído para uma tabela que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Vou pegar um outro exemplo aqui. No AutoCAD, isso aqui seria um retângulo e um arco para fazer uma porta. Só que isso aqui é uma porta. E dentro dessa porta, eu tenho o tipo dela, as dimensões dela, os materiais que compõem a porta. E o que é o BIM propriamente dito, né? O BIM é o que você dá mais informação para o elemento. Você pode dizer o modelo, o fabricante, site, uma descrição, os códigos, até um custo para essa porta, para isso ser gerado no final, no quantitativo ou numa tabela. Tá? E qual é o mais legal de tudo, né? Eu mostro isso aqui, o pessoal já curte muito, mas é tão básico, né? Que já tem a cota aqui. Se eu mudar isso aqui para 50 centímetros, ele já move a porta, já tapa o buraco na outra. Né? Se eu deleto a porta some, a parede já fecha. Né? Então, se você traçar um comparativo com o AutoCAD, o tempo que você perde dando extend, trim, muda de layer, não sei o quê, isso não existe mais. Ninguém estuda para fazer offset, trim, extend, né? Você estuda para projetar, né? Então, o elemento está criado, o tag já vem pronto aqui. Um outro exemplo. No AutoCAD, isso aqui seria um texto, você entraria no comando do área e digitaria a área aqui, né? Para poder fazer bonitinho. Mas não, isso aqui é um ambiente criado no Revit.
aonde ele me dá a área, perímetro, o volume que eu pedi para não computar. Quando você pede para computar volume, ele fica muito pesado, porque ele tem que computar mais informações. E tem um nome do que é essa sala, eu tenho a ocupação, departamento para fazer setorização, eu dou a informação do que é aquele ambiente. Não é simplesmente um texto. Tá? Aí você vira e fala, beleza, Fabrício, então isso aqui é para fazer uma planta 2D em AutoCAD, tudo bonitinho e tal. Não. Isso aqui é um elemento 3D. Ele deve demorar um pouquinho para abrir, porque ele provavelmente a última pessoa que usou deve ter pedido para renderizar, coisa que eu odeio, mas está aqui. Ó. Vou botar aqui num shade de mais levinho. Isso aqui é o mesmo elemento. Se eu separar aqui, ó, essa janela está desse outro lado. Aqui, ó. Vou selecionar essa janela, ela ali, ó. É a mesma janela. Você não tem um elemento 2D e um elemento 3D. Não existe mais isso. Hoje, quem é top na arquitetura, assim dizendo, é a pessoa que usa AutoCAD, aí leva do AutoCAD para o SketchUp, fica a madrugada inteira fazendo no SketchUp, aí o cliente liga e mudou o projeto. Aí muda no AutoCAD, vai para o SketchUp, muda no SketchUp, e se usar 3D Max, manda renderizar de novo, aí você não dorme. Então, a ideia aqui do Revit não é essa. Se eu não quiser mais essa janela, eu simplesmente deleto a janela. Ela some aqui, some no quantitativo, some no que tiver que acontecer. Tá? Eu vou fechar esse 3D aqui. Aqui, ó, eu tenho uma tabelinha. Eu vou fechar da área aqui e vou deixar só a da porta aqui. Ó. Então, tem a minha P1. A P1 tem 63 unidades, o custo total, as dimensões delas e tal. Se eu pegar essa P1 e falar, não quero mais ela no projeto, já diminuiu na tabela, já são 62 portas no projeto. Tá? Então, aquela pergunta que ele fez no início lá sobre o lance do erro humano, você altera aqui, o erro humano geralmente acontece hoje no AutoCAD, porque você tira a tabela da porta, aí você tem que pegar a planilha do Excel, mudar a planilha do Excel, e geralmente nesse processo você esquece um corte, de tirar a porta no corte, não sei o que, e manda plotar, vê plotado e esqueceu a porta que manda plotar de novo. Isso não vai existir. Tá? Vinha não ter retrabalho, você não ficar perdendo tempo com retrabalho. Você estudou para projetar e não para ficar fazendo esse tipo de coisa. Tá? Então, outra coisa também, obviamente, se eu deleto, se eu pôr uma porta nova, vou pedir para criar uma igual aqui, que fica mais fácil. Se eu pegar essa porta e pedir para criar uma igual e colocar aqui, ele já aumentou lá a tabela para mim, automaticamente. Eu não vou ficar refazendo nada. Beleza? Então, esse já é o conceito. Eu tenho tudo modelado, eu tenho informações corretas, e hoje que está aqui no Rio de Janeiro com essa moda da autovistoria para lá, autovistoria para cá, né? Já tem empresas me contactando para ter esse modelo do empreendimento deles em BIM, para poder administrar isso aí. Porque hoje, foi aquilo que eu falei, você pega o papel, entrega o papel, recebe, acabou o seu problema. Paga quem tiver que pagar e está feliz da vida, vai para o próximo projeto. Hoje a ideia é você entregar esse modelo BIM para quem vai administrar o empreendimento, ele fica ali e vai usar isso para o resto da vida. Ah, mas tem que ter um Revit, tem que comprar o pacote da Autodesk. Não, tem que comprar nada disso. Você tem um visualizador gratuito no site da Autodesk, que é o DWF Viewer, se ainda toda hora muda de nome, enfim. Você pode criar um DWF-X, que o Revit gera, o AutoCAD gera também. Ele vira um documento que a pessoa pode acessar gratuitamente, recebendo um projeto de DWF. E o melhor de tudo, o DWF ele não quebra, né? O PDF quebra. Então, outra coisa que nós, arquitetos, estamos discutindo muito no Conselho Novo é sobre propriedade intelectual de projeto. Né? Então, tem gente que passa o projeto, vai mudando, vai não sei o quê. Então, a gente está discutindo muito isso. Como entregar um projeto? Né? DWF, que a própria Autodesk gera, é a melhor forma, porque ela não quebra. Então, se você, independente se você é engenheiro, arquiteto, você vai entregar alguma coisa, você pode entregar em DWF. Não precisa nem usar PDF. Gera o DWF e acabou. O cara navega por dentro do projeto, vai ter as suas vistas lá, vai ter o seu 3D e tudo integrado com os produtos da Autodesk. Tá? Então, esse conceito que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. A gente não tem só desenhos, a gente tem os elementos aqui dentro. Eu vou abrir aqui a tabela da área, porque eu já criei aqui uma tabelinha de área.
Então, aqui, eu tenho a tabelinha separada aqui pelos pavimentos e tal, e eu tenho a parte de circulação. Circulação aqui. Quando eu deleto, ele já apaga o elemento para mim. Só deixa eu achar aqui aonde que está as paredezinhas aqui do terceiro piso. Ele não quer me mostrar por quê. Eu vou apagar um elemento aqui. Ele me avisa que o ambiente foi deletado. E se eu precisar criar um novo, eu posso tanto usar o offset que você já está acostumado a usar no AutoCAD normal, como posso criar um elemento novo. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, 3.15. Quando eu jogo o elemento para cá, a parede já vai dar o trim automático, já vai limpar isso tudo e já vai ser criado ali. E eu posso chegar e criar novos ambientes aqui dentro. Eu não preciso área nenhuma, é só clicar aqui, tá? E pedir, informar qual é esse tipo de ambiente. Eu posso pegar ambientes já existentes, colocar o nome, ou criar novos nomes, tá? E isso não fica só para o projeto de arquitetura ter ali o seu quadro de áreas, para poder ser aprovado, etc. e tal. Todos esses ambientes são aproveitados nos softwares complementares. Se a pessoa vai para o Revit MEP e vai fazer cálculo de ar-condicionado, ele tem que calcular o ar-condicionado para aquele ambiente. Já tem aqui a área criada dele, todas as propriedades dele, e dentro do Revit MEP ele vai levantar essa informação. Para a gente poder terminar, eu acho que é o que o pessoal mais gosta de ver, né? Hoje, quando você trabalha